noite, povo de Deus, graça e paz. Uma boa noite também para você que está nos assistindo aqui no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe, rico e abundantemente. Hoje é domingo. Gente, que data é hoje, hein? Hoje é dia 28 de março de 2021. Nós estamos aqui no culto das 18 horas, no Ministério Mais Desejado, na rua Ângelo de Gregório, número 79, em Comendador Soares. Já tivemos um culto pela manhã, aqui em Nova Iguaçu, às 9 horas da manhã, e também tivemos um culto na Zona Oeste, onde eu estive pregando às 9 horas da manhã também. E hoje nós vamos dar prosseguimento aos ensinamentos sobre os 5 solas. Já falamos sobre a sola Escritura, e hoje nós vamos falar sobre a sola fide. E assim, consequentemente, falaremos sobre a sola gratia, e depois falaremos sobre os solos Christus, e depois sobre o soli de glória. Você pode nos acompanhar, está nos acompanhando aqui mesmo no canal. Se você procurar aqui, você vai encontrar a pregação feita pelo pastor William Gonçalves, está completa aqui no canal. Irmãos, antes de iniciar a pregação, eu quero apresentar para vocês um livro que eu particularmente gosto bastante. Eu já li esse livro aqui, eu acabei de pegar com uma pessoa que eu pedi para fazer um resumo desse livro, que nós estamos discipulando. Esse livro é do Charles Haddon Spurgeon, tá? E ele é os 5 pontos do calvinismo, a introdução. Existem pessoas que não têm um entendimento sobre os 5 pontos do calvinismo, não sabem nem o que é. Então, esses 5 pontos, eles são bem explicados aqui nesse livro, para que você possa ter um entendimento melhor e possa também tirar suas conclusões sobre o que é defendido nesses 5 pontos. Então, é o livro Os 5 Pontos do Calvinismo, uma introdução do Charles Haddon Spurgeon. Amém, igreja? Então, você do YouTube que quiser adquirir, você pode comprar pela internet ou em alguma loja física que tenha esse livro, tá? Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, ok, gente? Ganho nada. É só para questão de informação mesmo. Vamos lá, pega aí a palavra de Deus e vamos começar a nossa exposição no Sola Fide. Vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo recebeu uma graça muito grande da parte de Deus. A sua mente foi muito iluminada para tratar de assuntos que outros apóstolos não chegaram a tratar de forma muito mais intensa. E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, segundo muitos teólogos, o livro de Romanos ele já seria suficiente para que o homem ele conhecesse a Cristo, a sua criação, a queda do homem, a redenção e a consumação de todas as coisas, que são 4 coisas fundamentais para a igreja. Então nós vamos tomar como partida para falar do Sola Fide o texto mais conhecido dentro da Reforma Protestante, porque foi através desse texto que Martinho Lutero ele iniciou a Reforma há mais de 500 anos atrás. Então, Romanos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 16 e 17 para a exposição de hoje. Está escrito assim no versículo de número 16, Paulo escrevendo: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, e como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor sabedoria para tratarmos de um assunto tão complexo, intenso e profundo, que é essa justificação que o homem recebe mediante a fé. A justiça de Deus imputada no homem, o sacrifício de Jesus, que torna meros pecadores incapazes de receberem a justiça da parte de Deus. Pedimos a Ti sabedoria, não só para aplicar, mas sabedoria para discernirmos sobre a questão. Abençoe os nossos irmãos que estão no culto presente e os nossos irmãos, Senhor, que estão assistindo esta pregação nesse momento. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Por favor, igreja, pode sentar no seu lugar. Nós não vamos aqui tomar muito tempo falando sobre Martinho Lutero, pois Martinho Lutero não é a balança de equilíbrio onde os cristãos, eles depositam as suas vidas, ou seja, Martinho Lutero não é a pessoa pelo qual nós somos salvos. O que nós vamos pontuar aqui é a questão principal da reforma, aonde Lutero ele sai em defesa com toda a sua força, com todo o seu vigor e intensidade da palavra de Deus, uma vez que o Evangelho trouxe para a mente de Lutero uma libertação de todo o misticismo, de toda a tradição católica que ele estava enxertado. Para aqueles que não sabem, esse monge chamado de Martinho Lutero, ele tinha uma vida devota muito, mas muito aplicada. A sua aplicação às questões católicas, os rituais católicos e a aplicação que era dada pelo catolicismo na época, pela Igreja Católica, na vida de Lutero era uma verdade tão intensa que Lutero ele ensinava, porque apesar dele ser um jovem naquele período, ele tinha um intelecto muito grande para as coisas que estavam acontecendo naquele período, ou seja, ele era um estudioso muito ferrenho das questões católicas, porém, ele nunca foi um homem exaustivo no conhecimento da palavra de Deus. Quando eu falo isso, é porque Lutero ele tem a luz nascendo da sua mente, quando lhe é dado uma obrigação de fazer um estudo para ser aplicado naquele período, dentre os católicos, sobre o livro de Romanos. Quando Lutero ele começa a estudar esse livro, o livro de Romanos, que as pessoas da sua geração não tinham acesso a esse livro, a Bíblia Sagrada, ela era patenteada pelos papas, era patenteada pelos monges e pelas pessoas que faziam parte daquele clã. E Martinho Lutero, recebendo essa obrigação de fazer um estudo sobre o livro de Romanos, ele tem o conhecimento, segundo os historiadores, a luz do Evangelho brilha no entendimento de Martinho Lutero, a história narra isso, quando ele começa a ler o livro de Romanos, exatamente nesse texto, a luz de vela. Lendo a luz de vela, esse texto, ele começou a compreender sobre a justiça de Deus, que é imputada sobre o homem. Desse dia em diante, tudo que ele cria sobre os dogmas, sobre os rituais católicos, eles foram depositados para a terra, ou seja, foram extintos da vida de Martinho Lutero. A sua devoção a Santa Ana, que foi a quem ele se apegou num período que ele estava correndo risco de vida, eu falei isso domingo passado, quando durante uma tempestade um raio cai muito perto dele, e ele faz uma promessa de ser devoto de Santa Ana, e assim ele viveu. Só que Martinho Lutero não tinha uma vida totalmente completa. Ele era um homem sem
a completa graça de Deus no seu coração. Ele começa a entender as verdades do Evangelho, uma vez que ele tem acesso às Escrituras. Por isso que a importância do conhecimento da palavra de Deus para todos os cristãos é fundamental. Se nós não tivermos acesso às verdades da palavra de Deus, o nosso coração, ele vai continuar na incredulidade. Desse dia em diante, Martim Lutero ele começou a fazer alguns questionamentos. Se o homem ele recebe a justiça de Deus por intermédio de Cristo, por que a igreja ela colocava sobre a mente das pessoas, sobre os cristãos daquela época, uma série de obrigações para que eles pudessem ser justificados? Ou seja, o cristão, na verdade, os católicos daquela época, os que tinham o seu coração voltados para Deus, e aqui eu falo para Deus não de uma forma inteiriça, mas eles adoravam a Deus e ao mesmo tempo tinham imagens de escultura para serem veneradas, como Maria, por exemplo, que até hoje é defendida pelos católicos, e outras santas também. Então haviam muitos rituais que eles tinham que praticar, porque naquele período a Igreja Católica se valia da incredulidade para obter resultados financeiros, ou seja, as pessoas não tinham conhecimento da palavra de Deus, elas eram incrédulas no que diz respeito ao conhecimento profundo das Escrituras, e além disso não tinha acesso. Para piorar, os que tinham acesso não ensinavam da maneira correta, ensinavam de forma deturpada. Então a igreja ela era tomada de um ensinamento totalmente contrário às verdades da palavra de Deus, e o povo ficava refém aos papas, aos monges, aqueles que tinham em si ou em suas mãos o dever de ensinar corretamente. Então o que eles passavam como informação para as pessoas naquele período? Eles passavam o seguinte: olha, existe um inferno, e esse inferno ele é tenebroso, e se você não for justificado pelas suas ações, é para lá que você vai. Eles colocavam esse peso sobre os ombros dos homens, dizendo que o homem ele tinha que contribuir, ou seja, ele tinha que ter alguma ação, o homem tinha que ter uma responsabilidade para não ter a sua alma lançada no inferno e lá perecer. Os historiadores nos afirmam, a história nos afirma, só para você ter uma ideia do choque de terror que era aplicado na vida das pessoas. Naquele período, muitas pessoas subiam para os altares, iam para os altares com o esqueleto humano mesmo, pegavam o esqueleto humano da pessoa, de um defunto, colocavam no altar aquele esqueleto e falavam para as pessoas: olha, é assim que vocês ficarão, vocês vão deteriorar tanto, vocês vão perder toda a beleza do rosto, vocês vão perder todo o vigor do corpo e vão chegar nesse estágio aqui, no estágio do esqueleto totalmente. Ou seja, e aí eles ensinavam: depois que vocês chegam nesse estado, o que espera vocês é o juízo de Deus. Eles colocavam para a sociedade um Deus totalmente tirano, um Deus totalmente vingador. O Deus que era pintado naquela época era um Deus que pegava toda a criatura, que não tinham boas ações, que não praticavam obras justas, e lançava o indivíduo no inferno, e esse indivíduo padecia, sofria, e ele tinha que fazer alguma coisa para não passar por essa situação. Esse é o quadro que encontramos no período de Martim Lutero e antes dele também. Porém, quando ele tem o conhecimento que a justiça, ela não pode ser praticada para o homem, ou seja, o homem não faz nada para que ele possa ser salvo, a salvação não é por intermédio do que o homem faz. Ele entendeu que a salvação é por intermédio daquilo que Cristo fez, ou seja, é a justiça de Deus, é a obra de Deus que salva o homem, não é a obra do homem que o salva. Como ele entendeu isso? Ele começou a trazer uma série de questionamentos à sua mente.
ele trouxe muitos questionamentos. Espera lá, se o Papa, ele ama tantas pessoas, se o Papa ama os cristãos, se o Papa quer o bem-estar das pessoas, por que o Papa, em vez de pedir às pessoas para pagar indulgências, para as pessoas depositarem moedas, era assim que eles diziam? Dizia que uma vez que uma moeda era depositada no cofre da Igreja Católica, e quando ela batia no fundo daquele cofre, era uma alma que saía do purgatório. Eles ensinavam que os parentes que haviam morridos, os seus parentes que morreram, eles foram para o inferno, e a única maneira deles saírem do inferno eram pagando indulgências. Ou seja, a igreja captava muitos recursos, se valia da ignorância das pessoas, as pessoas acreditavam na tirania, ou seja, de um Deus irado que as mandava para o inferno se elas não tivessem boas ações. Então Martinho Lutero começou a questionar: se o Papa quer o bem-estar das pessoas, por que ele não faz isso ensinando somente as Escrituras, sem cobrar para fazer tal coisa? Por que não fazer simplesmente pelo amor? Por que não fazer simplesmente pela vontade de ensinar as pessoas que é a justiça de Deus que as salva? Então Martinho Lutero, ele começa a defender essa tese da justificação unicamente pela fé, e não somente pelos atos que nós praticamos. Ou seja, a nossa geração, a geração atual, essa igreja contemporânea, ela ainda tem muitos resíduos, muitos não, eu posso dizer aqui que 60%, 70% das igrejas, de modo geral, ela tem resíduos dessas ações católicas embutidas dentro da igreja protestante no Brasil. Por quê? Porque muitos pastores ainda ensinam que o homem tem que fazer alguma coisa para se salvar, que o homem ele tem que ter boas ações para ser salvo, que o homem contribui no plano de salvação de Deus. Ou seja, se eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, ou ajudar Deus a me salvar, do que valeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? O sacrifício de Jesus não foi perfeito. O sacrifício de Jesus, ele teve alguns defeitos na sua entrega. Então esse é um evangelho completamente enxertado de catolicismo dentro de si. É uma cultura que precisa ser debatida, que precisa ser combatida com muito amor. É claro que nós não podemos subir no altar e ofender dizendo que os nossos irmãos, eles não são dignos de nem ser salvos. Nós não podemos dizer isso, porque a salvação, ela é dada aos homens mediante a fé em uma pessoa, não mediante aquilo que se pratica. Se Cristo depositar e enxertar fé no coração do indivíduo, aquele indivíduo será salvo, mesmo que ele naquele momento, ele esteja praticando um ato de injustiça. Mas se ele tiver o conhecimento da verdade de Deus, como aconteceu com Martinho Lutero, que praticava muitos atos de injustiça, que era um homem que tinha um medo de ir para o inferno. Martinho Lutero era um homem que tinha um pavor de ir para o inferno, que quando ele ia ao confessionário, aquela pessoa que o recebia para receber as suas confissões, ela não queria mais ouvir Lutero. Para você ter uma ideia do pavor que ele tinha de ir ao inferno. Um exemplo, quando Martinho Lutero ia ao confessionário, só para você ter uma ideia, ele vinha ao confessionário e ele dizia para o padre que estava lá: eu pequei. E o padre perguntava: o que você cometeu, Lutero? Ele disse: eu tive um pensamento mau. Aí ele saía do confessionário e caminhava 2, 3 quadras, e no meio do caminho ele voltava de novo e falava: no meio do caminho eu pequei de novo, eu quero me confessar. Até que o padre dizia: Lutero, cometa um adultério, mate alguém, cometa um pecado de verdade para você se confessar. De tanto que esse monge, ele vivia debaixo da obrigação de ter boas obras para se salvar.
Ele vivia uma vida de confissão o tempo todo, porque era isso que ele aprendeu. Isso aqui não é parâmetro para você dizer assim, então eu vou pecar deliberadamente. Nós vamos chegar lá, já. Nós vamos aprender sobre isso. Não é isso que nós estamos ensinando. Nós estamos ensinando que não há nada que você faça a mais, para que Deus possa te amar mais. Não há nada que você faça menos, para que Deus possa te amar menos. Porque Deus não te ama por aquilo que você faz. Deus te ama por aquilo que Cristo fez. A justiça não é tua para que Cristo te ame. A justiça é de Cristo e por essa razão Ele nos ama. Ele nos ama por intermédio do seu Filho. Ele não nos ama pelo nosso intermédio. Por isso que toda obra que você pratique, o livro de Isaías, ele diz que as nossas obras são como trapos de imundícias. Ainda que elas sejam boas obras, diante do sacrifício de Deus, o que é uma boa ação nossa? Não é nada. O sacrifício de Cristo é perfeito em todas as esferas. Alguém que morreu perfeito, sem pecado, sem transgressão, e morreu por pecadores. Não existe um homem que tenha vivido nessa terra, que tenha morrido por pecadores para os justificar. Então o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício perfeito. Se nós queremos encontrar justiça, se queremos ser justificados, nós não podemos olhar para nenhum apóstolo, nós não devemos olhar para nenhum pastor, nós não devemos olhar para nenhuma ordem estabelecida, porque ordens estabelecidas por qualquer pastor, por qualquer bispo, não justificam o homem. O que nos justifica é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, por isso, nós temos que dizer, não é uma ofensa para os nossos irmãos católicos, você não precisa fazer promessa ou cumprir promessa de subir a escadaria da Penha. Quantas pessoas caminham do Rio de Janeiro, já caminharam, do Rio de Janeiro para São Paulo, por exemplo, para fazer promessa ou para cumprir promessa, buscando para si, através dos seus atos, algum benefício. O benefício maior para a igreja é a justificação dos seus atos, que não tinham como ser perdoados através de qualquer ação humana, qualquer ação de divindade, qualquer ação de um padroeiro. O São Jorge, o Expedito, Cosme e Damião, qualquer ações que eles tiveram, e hoje pessoas são devotas a essas pessoas, eu digo sem nenhuma ofensa, mas sem medo de errar, as ações destes homens não são suficientes para justificar cristãos, para justificar católicos. Maria não tem nenhum tipo de sacrifício para justificar os católicos. A nossa justiça está em Cristo Jesus. Nós temos que ter somente Cristo como o baluarte principal. Cristo é o nosso principal, o nosso único justificador. Nós não temos outro. Não existe outra pessoa. Então o tempo de Lutero é esse tempo. Um tempo onde a igreja se apropriava da ignorância das pessoas, comprava a vida das pessoas por troca de indulgências. Hoje, os cristãos protestantes trabalham com a mesma pegada de libertar os cristãos de todo tipo de sistema que faz com que eles entendam que precisam fazer alguma coisa para receber algo de Deus. Você não precisa fazer absolutamente nada para receber algo de Deus, porque se você tem que fazer alguma coisa para receber alguma coisa de Deus, deixa de ser graça.
Não é mais graça. Deus faz porque você fez. Como que nós vamos acreditar em uma ignorância teológica dessa? Não há. Então, uma das características dos primeiros reformadores era a sua dedicação a elaborar confissões doutrinárias para a igreja. Por isso que quando nós vamos pregar, nós citamos algumas confissões de fé. Eu até disse domingo passado, eu repito, existem muitas confissões de fé. Já ensinei para a igreja baixar o aplicativo Conf e ler. Tem a confissão de fé de Westminster, tem a confissão de fé helvética, a confissão de fé belga, tem a confissão de fé de Londres, tem a confissão de Guanabara, e assim vai. Existem muitas confissões de fé. E para que essas confissões serviam? Elas serviam para afirmar aquilo que nós acreditávamos, aquilo que os reformados, os primeiros reformados acreditavam. E aquilo não era como se uma substituição da Bíblia. As confissões, elas eram elaboradas tendo a Bíblia como o seu direcional. Eles montavam tudo quanto criam e tinham a Bíblia como seu direcional. Ou seja, a autoridade não emanava das confissões de fé. A autoridade, ela emana da palavra de Deus. Eles colocavam para que a igreja tivesse aonde recorrer. A igreja olhava, lia a confissão de fé daquele pastor, daquele grupo de reformados, e eles tomavam aquilo como uma regra, e eles aplicavam aquilo na sua vida. Essas confissões, elas contribuíam para deixar claro aquilo que se cria. Então, se nós perguntarmos hoje para as pessoas o que é fé, elas não sabem responder. Se você pegar a confissão de fé de Londres, a confissão de fé de Westminster, se você pegar a confissão de fé belga, vai estar bem claro lá o que é fé. O que nós acreditamos no que diz respeito à fé. A fé, ela não é uma expectativa pessoal do homem. Você não pode dizer o seguinte: olha, eu tenho fé que você vai passar na faculdade. Eu discordo. Como que é ter fé para passar na faculdade? Eu não preciso de fé para passar na faculdade. Eu preciso estudar para passar na faculdade. É diferente. Sim ou não, igreja? Então, se fosse fé, eu abandonaria os estudos e buscaria com toda a fé no meu coração e iria fazer faculdade. Eu vou passar na faculdade porque eu sou um homem de muita fé. Você vai tirar 0. Ah, eu tenho fé, sabe, que eu vou fazer um pré-vestibular e eu vou passar. Eu tenho fé que esse ano eu vou comprar um carro. Eu tenho fé que esse ano eu vou comprar uma casa. Você não precisa de fé para isso. Você tem que trabalhar para comprar uma casa. Amém, crente? Você tem que ter dinheiro para comprar uma casa. Você tem que ser econômico para trocar de carro. Você tem que ser organizado para o teu nome não ir para o SPC, para o teu nome não ir para o Serasa. Tenha muita fé no teu coração, pega o teu cartão de crédito, limite de 10 mil e compra tudo de uma vez, para você vai ver se a fé vai te livrar de alguma coisa. Porque você é desorganizado. Então as pessoas confundem, na mente dela, ela acha o seguinte: eu tenho muita fé e eu não vou enfrentar nenhum problema. Querido, aqueles que possuem a fé verdadeira, eles não são livres do problema. A fé verdadeira dá ao homem a crença em uma única pessoa, que é Cristo Jesus, que os fortalece a suportar todos os problemas. Isso é fé. Fé não é um elemento que você usa para conquistar coisas. Fé você tem para crer em alguém. É por isso que você tem fé.
Quando você pega o grego, por exemplo, o domínio semântico do grego para a palavra fé é piste, pisteus e pisté. Quando você pega essa tradução, o que significa? É ter fé somente na pessoa de Cristo, no que Cristo fez. Fé não é pensamento positivo, gente. Não. Fé é você crer em uma pessoa. Ter fé é você acreditar naquilo que uma pessoa fez. Ter fé é você acreditar na entrega daquela pessoa. Como ela se entregou. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós encontramos fé no Antigo Testamento, igreja? Sim ou não? Beval, está muito gelado aqui, diminui um pouquinho, estou frio. Alguém está sentindo frio? Só eu? Está um pouquinho frio, para mim está frio demais. Você encontra fé no Antigo Testamento? Meu Deus. Você encontra fé no Antigo Testamento? Sim ou não? Você olha para o Antigo Testamento e encontra fé. Me dê um exemplo de fé no Antigo Testamento. Abraão foi um homem de muita fé? Quando você olha para esse texto inicial que nós começamos a exposição de hoje, o que nós encontramos aqui no texto inicial? O apóstolo Paulo, ele pegando e dizendo, o justo, ele viverá da fé. Quando você olha para esse texto, imediatamente de onde que Paulo, ele tirou essa questão de o justo viverá da fé para falar em Romanos? Abacuque. Quem cita que o justo viverá da fé é Abacuque. Paulo está dizendo novamente, repetindo aquilo que Abacuque já tinha dito no Antigo Testamento. Mas espera lá, o justo viverá da fé no Antigo Testamento em quem? Se o Cordeiro de Deus ainda não havia se manifestado. Abra Abacuque capítulo 2, por favor. Abacuque capítulo 2. Assim que você encontrar, diga amém. Abacuque capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3 e o 4 também. Diz assim, ó, eu estou em Abacuque 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a pessoa possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não o quê? Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá. Mas o justo viverá pela fé. Fé em quem? Que fé é essa que leva o justo a viver? Então, como era no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, nós temos uma fé pré-anunciada na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, como que era feita a justificação? Ou seja, não é uma justificação perfeita, mas os homens, eles eram perdoados através dos sacrifícios de animais, que não eram suficientes para uma absolvição completa, pois o pecado, ele era totalmente maior do que o sangue dos animais. Ou seja, pense comigo, Adão comete uma transgressão, todos pecaram.
Seria simples demais pegar o sangue de um animal, de um touro, e sacrificar aquele animal, e todos do arraial, ou todos que estavam ali, estavam completamente perdoados e purificados de pecados. Amados, Deus no Antigo Testamento, o que ele faz? Ele pega os sacrifícios dos animais, ele pega aquele cordeiro que é imolado, o povo imola aquele cordeiro e está prefigurando aquilo que vai acontecer no futuro, na pessoa de Cristo. Só que no Antigo Testamento a obra não é perfeita, porque o animal, o cordeiro, o cabrito, o touro, eles eram incapazes de perdoar o pecado daquela geração. O homem não tinha condições de ser totalmente limpo, porque o pecado, ele estava na carne. O pecado está entranhado na alma do ser humano. Por isso que tem as leis. Por isso que a lei é dada para aquela geração. Aquela geração não tinha lei, porque a lei denunciava o tempo inteiro quem eles eram. A lei denunciava o tempo inteiro que eles precisavam ser purificados. E essa purificação, ela não seria naquele período. A purificação plena não seria através do sangue de animais. Nós temos aqui uma pré-figura do que vai acontecer. Ou seja, é uma fé pré-anunciada na pessoa de Cristo. Aqueles homens acreditam que o sangue de um animal, que o sacrifício de um animal, que o sangue espargido pela tampa do propiciatório, que uma pessoa que tinha os sacrifícios apresentados no altar, elas eram perdoadas dos seus pecados. Isso é fé no ato que está sendo exercido naquele período. Porém, se é uma pré-figura na pessoa de Cristo, a justiça de Deus, ela vai ser perfeita, cumprida em Cristo no Antigo Testamento. Esse que deposita a sua fé verdadeira naquele sacrifício, ele vai ser justificado, não através do animal, mas sim no sacrifício perfeito que vai ser o Cristo vivo. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, vamos abrir aqui por favor. Veja que Paulo fala sobre essa questão em Romanos capítulo 3. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 20 a 24. Paulo diz assim: por isso, Romanos 3, 20 a 24, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelo que a igreja? Pelo quê? Ou seja, quais eram as obras da lei? Nós temos as obrigações dos mandamentos, nós temos os sacrifícios que deveriam e eram apresentados naquele período, as obrigações de não cometerem nenhum tipo de imoralidade. Eram muitas obrigações, eram 613 mandamentos. E Paulo já deixa claro o seguinte: olha, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Paulo já deixa claro, ó, o que foi feito lá, os sacrifícios apresentados lá, nenhum homem é justificado por aquilo lá. Não tem justiça por aquilo que foi feito. Ainda que tenha sido apresentado 1000 bois, o homem não é justificado por aquilo. Aí ele continua dizendo: porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a obra da lei não traz justiça ao homem, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Ou seja, quem é que se manifesta sem a lei? A justiça de Deus. Como? Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, a lei e os profetas já haviam anunciado que a justiça de Deus viria. A lei e os livros proféticos já falavam da pessoa de Cristo, porém para aquela geração era sombra, eles não tinham a clareza que nós temos hoje. Mas a lei e os livros proféticos são testemunho, é testemunha daquilo que vai acontecer. É isso que Paulo está dizendo, que a justiça de Deus, ela se manifesta tendo a lei e tendo os profetas como testemunho. Olha a continuidade. Isto é, a justiça de Deus pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado como igreja. Alguma ação tem que ser feita para o homem ser justificado? O homem tem que fazer alguma ação, ele tem participação? Como eu disse, se existe participação de alguém, deixou de ser gratuito. Paulo está dizendo que o homem é justificado, que a justificação do homem é gratuita pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está frisando aqui? Que Cristo se manifestou. Paulo está dizendo que o Evangelho de Jesus Cristo nos dá um entendimento mais completo no caminho da salvação. É isso que Paulo está dizendo, porque tudo que já tinha sido revelado antes, estava sendo em verdade no Antigo Testamento, tudo que era falado a respeito de Cristo, lá na Antiga Aliança, em sua maior parte estava em tipologia, estava em simbolismo, não estava nada claro. Hoje nós temos uma clareza muito grande de quem Cristo é, do que Cristo fez, amém, igreja? Mas naquele tempo os homens não sabiam quem Cristo era e o que Cristo fez. Se você olhar o Antigo Testamento, você vai entender que existia o sistema de sacrifício no Antigo Testamento. Você vai entender que existe expiação no Antigo Testamento, ou seja, uma expiação substitutiva. Os rituais eram intensos, os sangramentos dos animais em cima dos altares, eles eram completamente intensos, mostrando o salário gigantesco do pecado cometido pelo homem. Mostra a quantidade de sacrifícios que eram apresentados no altar, a quantidade de sangue que eram derramados no altar, nunca removeu o pecado do homem, nunca trouxe satisfação para Deus, porque o sacrifício de animais não podia livrar os homens de nenhum pecado cometido. Não há justiça, o homem não é justificado pelas ações que eles praticavam. Você também não é. Por isso que muitos hoje querem praticar boas ações para serem justificados, irmãos. As boas ações não te justificam. Não te justificam. Nós estamos falando, preste atenção nisso, de querer buscar justiça, justificação, ser justificado do pecado, ser livre do pecado, não está mais debaixo do pecado. O sangue de animal não pôde fazer isso. O autor aos Hebreus, ele fala sobre isso. Vamos ler aqui Hebreus 10, por favor. Hebreus capítulo 10, vamos abrir. Hebreus 10, versículo 11. Acharam? Diz assim, verso 11: e assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem o que, igreja? Não pode. Não pode. O sacrifício apresentado no Antigo Testamento era meramente simbólico. Ele apontava para o futuro, apontava para um sacrifício maior e mais adequado, que seria verdadeiramente eficaz. Ou seja, o mesmo livro de Hebreus que está aí nas suas mãos, no capítulo 10, no versículo 4, olha o que diz. Hebreus, capítulo de número 10, verso 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tirem o que, igreja? É impossível. Porque o sacrifício no Antigo Testamento está apontando para uma pessoa, está apontando para um Salvador.
está apontando para alguém que vai fazer um sacrifício eficaz, que vai derramar todo o seu sangue. E esse alguém é Cristo. Então, no Antigo Testamento, eles não conseguiam achar um sacrifício perfeito, mas hoje nós, como cristãos, nós encontramos o sacrifício perfeito. Hoje nós temos os nossos olhos abertos para o sacrifício perfeito. E é nesse sacrifício, é nesta pessoa, é neste homem que nós temos que depositar a nossa fé. É Ele que traz sobre nós a justiça. A fé que nós temos provém dele. É a manifestação do Filho de Deus. Vamos ler aqui. Aquilo que estava oculto para eles, para nós está muito claro. Carta de Paulo aos Colossenses, vamos ler o capítulo 1. Igreja, é muito importante você ler a palavra de Deus. A palavra de Deus nos esclarece muitas coisas. Quando você tem dificuldade de ler a palavra de Deus, você muitas das vezes vai ficar sendo enganado. As pessoas vão tomar a sua ignorância para se apropriar dela, para tirar de você uma série de coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim, Paulo dizendo aos Colossenses: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Acharam, igreja? Estou em Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo deixa claro que esse mistério de Cristo em nós, dessa crença em nós, anteriormente estava oculta, hoje não mais. É por isso que fé verdadeira, não é depositada em nada a não ser em Cristo. A verdadeira fé não pode ser depositada em objeto nenhum. Nós usamos a palavra fé muito erroneamente. Muito. É como dizer assim, bota fé no fulano. Não dá para colocar fé em ninguém. Não dá. Porque a fé que Deus nos dá é para crer em uma pessoa só. Amém, igreja? Está conseguindo entender? Deus não me dá fé para eu acreditar em 20, 30, 40 mil pessoas. A fé que Deus enxerta na igreja, enxertou na igreja, é para crer em uma pessoa. Na única pessoa que pode tirar os seus pecados. Na única pessoa que pode te justificar. Na única pessoa que pode te salvar. Nós não estamos aqui colocando a nossa fé, sabe, para que Deus nos tire do purgatório, nos livre de lá. Nós não temos fé para ficar acreditando que se nós fizermos uma boa ação, Deus vai cuidar de nós. Nós não temos fé para ficar acreditando que se nós pegarmos alguma coisa consagrada e levarmos para casa, a nossa casa vai ser abençoada, os nossos filhos serão abençoados, que se nós fizermos algo completamente voltado para a fé, em algum objeto, nós vamos ter sorte na nossa caminhada, nós vamos ter melhorias no nosso emprego, nós vamos ter melhoria na nossa saúde. Não, essa é uma fé inventada. Essa é uma fé atribuída ao homem que quer persuadir alguém a praticar alguma coisa. Não, nós não estamos falando dessa fé. A fé que nós temos é naquela pessoa que subiu o Monte Calvário.
que foi crucificado na cruz do Calvário. É naquela pessoa que derramou todo o seu sangue como um sacrifício eficaz e que traz justiça a mim e a você, não por aquilo que se pratica, não por causa de um símbolo, por causa de um objeto, mas simplesmente porque nós cremos que o sacrifício de Jesus é perfeito. E como acreditar numa coisa dessa sem fé verdadeira? Você não consegue acreditar. O mundo não consegue acreditar nesta fé porque eles não receberam essa fé. Eles acreditam que precisam fazer algo para serem justificados. Lutero acreditava nisso. Muitos na época de Lutero acreditavam nisso. Nós precisamos de obras, nós não precisamos de obra. A salvação é exclusivamente pela fé e em uma pessoa, em Jesus Cristo, na sua entrega, não em 2, 3. Você imagina, Charles, se Deus fosse te tratar pelas suas obras e não pela obra de Cristo? Eu pergunto para todos vocês que estão aqui, todos vocês, todos, quem de vocês aqui gostariam de fazer algo para não irem para o inferno? Ô igreja, ninguém respondeu. Quem de vocês aqui gostariam de fazer algo para não ir para o inferno? Quantos de vocês aqui gostariam de fazer algo para irem para o céu? Hein, igreja? Deu um nozinho? Na cabeça? Não deu um nozinho? Porque você está pensando, pera lá, o que eu posso fazer para não ir para o inferno? Pera lá, e o que eu posso fazer para ir para o céu? Tudo que você fizer para ir para o céu, eu já digo para você, você já não merece ir para lá. E tudo que você fizer para não ir para o inferno, eu já digo para você, você merece ir para lá. Porque tudo que eu faço não resolve. Se eu fizer alguma coisa para ir para o céu, eu mereço ir. Não merece. Nós temos que depositar a fé. Por isso que Deus não nos trata da maneira que nós agimos, relacionada à nossa obra. Você imagina, eu vou salvar a humanidade, eu vou salvar o meu povo, mediante o que eles fazem. Ninguém se salvaria. Você consegue entender? A justiça que a igreja recebeu não nasceu da própria igreja. Nós não somos fabricantes de justiça. Nós não exalamos justiça própria. Nós não suamos justiça própria. Nós recebemos a justiça de Deus. Você já viu aquela pessoa que fica na rua pedindo um pedaço de pão, ou ela chega para você e fala assim: por favor, eu estou com muita fome, você pode me dar um pedaço de pão para matar na minha fome? Eu estou com vontade de comer alguma coisa. Alguém já encontrou pessoas assim na rua? Quem já? O que você faz? Você dá um pão, assim somos nós diante de Deus, diante da justificação. Nós somos como os mendigos, pedindo a Deus para ter misericórdia da nossa vida. Pedindo a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, por causa do teu Filho Jesus. E aí você que crê em Jesus, você é justificado. Deus não te tratou, não me trata segundo o que eu pratico, segundo as minhas obras. Ele não me salva, Ele não me justifica segundo o que eu pratico. Não, é a justiça de Deus
Porém, se eu sou salvo em Deus, se a justiça de Deus, ela nasceu em mim, ela foi enxertada em mim, se eu tenho essa fé da parte de Deus, as minhas ações, elas serão concernentes àquilo que foi enxertado a mim. Eu vou ter bons frutos para a glória de Deus, mas isso não significa que eu sou justificado por aquilo que eu realizo. Não, eu sou justificado por aquilo que Cristo realizou em mim. Isso é para a glória dele, é automático. O salvo, ele produz bons frutos. O salvo, ele tem um comportamento de salvo. Aquele que recebeu fé da parte de Deus, ele caminha na direção da justiça recebida. Essa é a diferença de um cristão que recebeu a fé para acreditar em Cristo. Leia comigo aqui. Romanos capítulo de número 3. Romanos 3. Veja como é que Deus nos tratou. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Olha o que está escrito. A qual Deus propôs para a propiciação pela fé. Propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, ou seja, todos os pecados cometidos, sob a paciência de Deus, ou seja, a paciência de Deus, olha para mim, mostra que Deus não nos trata segundo o que nós merecíamos receber, até na velha aliança. Ele não tratou os cristãos na velha aliança, ou os judeus na velha aliança, da maneira que eles mereciam receber. Ou seja, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, a paciência de Deus, amém, igreja? Aqui nós vamos falar sobre graça também. A paciência de Deus, ela é maravilhosa. Como que essa paciência, ela é estabelecida? A qual Deus propôs para a propiciação pela fé. Pela fé em quem? No sangue do seu Filho. No Antigo Testamento tinha derramamento de sangue? Sim ou não, igreja? Tinha, mas era uma pré-figura. Era tipologia. No Novo Testamento, houve derramamento de sangue? Sim ou não? Claro que sim. Então, quando você deposita a sua fé nele, a fé verdadeira que só pode vir de Deus, é por isso que nem todo mundo crê em Jesus, é por isso que os judeus o mataram, é por isso que queriam destruí-lo, porque quem não possui essa fé, a fé dada por Deus, que vem por intermédio da palavra, não pode de maneira acreditar no sacrifício dele. Por isso que Jesus dizia para os judeus: a minha palavra não entra em vocês, a minha mensagem não entra em vocês. Como que alguém vai ter fé se a palavra não entra? Se a fé, ela vem pelo ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós pregamos o só a Escritura. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus limpa, do jeito que ela é, clara, da maneira que ela é, para que os homens parem de procurar justiça pessoal. Não, a nossa fé tem que estar em Cristo, no que Ele praticou. A justificação pela fé é em Cristo Jesus, é a paciência de Deus, por intermédio do sangue do seu Filho, pela entrega do seu Filho. Por isso que Deus não te trata, como eu estou dizendo, da maneira que nós merecíamos. Pense, igreja, por favor, pense, medite comigo. Quantos pecados você cometeu de ontem para cá? Se tivesse um confessionário aqui, você faria igual Lutero. Eu ia ter que falar como aquele padre, como ele disse para Lutero: Lutero, olha, toda hora você vai vir aqui me perturbar? Toda hora, 1 minuto, toda hora você vem, Lutero. Para de me perturbar, Lutero. Misericórdia. Irmãos, nós pecamos toda hora. Toda hora.
Nós cometemos transgressões o tempo inteiro. Se fosse para sermos consumidos, já teríamos sido consumidos. Mas o que a palavra de Deus diz? Que as misericórdias do Senhor é a causa pela qual nós não somos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, Deus não nos trata da maneira que nós deveríamos. Não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos recompensou segundo as nossas iniquidades, por causa do derramamento do sangue do seu Filho. Ou seja, o pecado do seu povo foi enxertado em Jesus, e a justiça de Jesus foi enxertada no seu povo. Consegue entender o que aconteceu? A sua transgressão vai para Cristo, e a justiça de Cristo vem para a igreja. Por isso que nós somos justificados, não segundo o que nós merecemos, tratados. Leia o livro de Salmos, Salmos 103, e vamos ver o que o salmista fala aqui. Vamos ler na igreja. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Hein, crente? Crente? Sim ou não? Vamos lá. Salmos 103. Acredito que eu tenha anotado aqui corretamente. Salmos 103. Vamos ler o versículo de número 10. Diz assim, vamos ler o versículo 8. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos o quê? E nem nos retribui consoante as nossas o quê? Foi o que eu disse. Não há nada que você faça que Deus chame menos. Nada. Porque não é a tua justiça, é a justiça de Deus. E eu repito, torno a repetir, não é porque a justiça de Deus foi colocada sobre nós, e por intermédio da fé somos justificados nele, que nós vamos viver uma vida de pecado deliberado. Não é isso. Os que são justificados em Cristo, eles precisam viver uma vida de retidão. Ou seja, o homem não pode ser justificado fora de Cristo. Você não pode ser justificado fora dele. Seja qual for o rigor pelo qual qualquer pecador tem que seguir a lei, ou buscar justificação diante de Deus, de modo prático ou fútil, não vai produzir resultado. Não vai. A Escritura é perfeitamente clara sobre isso. Nenhuma boa obra de qualquer tipo traz mérito algum para a justificação do pecador diante de Deus. Toda a justiça do homem que não seja essa justiça perfeita de Cristo que se fez carne, é fruto da carne decaída e, portanto, é totalmente imperfeita. Ou seja, se a tua justiça não for de Cristo, ela é caída, ela não vale. Mas todos nós, repito o que Isaías diz, todos nós somos como imundos, e as nossas obras são como trapos de imundícias. Se os judeus criam no Cordeiro que viria, nós cremos no Cordeiro que está no nosso meio. E é nele que você tem que depositar a sua fé. É nele, é somente nele. A justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. Abra no Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler. Eu estou lendo bastante textos para trazer aqui algumas observações importantes. Evangelho de João, capítulo 7. Olha o que Jesus diz. João, capítulo 7, versículo 38. Ele diz assim: quem crê em mim? João 7, 38. Jesus afirma: quem crê em mim, como diz o quê?
Quem crê em mim, como diz o que a igreja? Então, olhe para cá. O que leva o homem a crer? As Escrituras. Crer em Cristo o que leva o homem a crer na pessoa de Jesus é as Escrituras. Jesus diz que quando uma pessoa crê nele através das Escrituras, e só é possível crer uma vez que a fé é enxertada por Deus, Jesus diz que rios de águas vivas correrão do seu ventre. Ele está falando isso do Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, ou seja, uma pessoa que crê em Jesus, ou seja, tem fé em Jesus, ela recebe o Espírito Santo de Deus. É as Escrituras que faz isso. Crê somente em Cristo, não crê em mais ninguém. É somente na pessoa de Jesus. É por isso que Paulo dizia: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu não me envergonho da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder para a salvação, ou seja, a Escritura, como Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, Paulo repete em Romanos, a Escritura é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Escritura é poder de Deus para todo aquele que crê. Aí ele diz, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Como isso é possível fora das Escrituras? Como que isso é possível não pregando a palavra? Nenhum de vocês aqui serão despertados. A fé não será despertada dentro de você, se ela estiver aí. Porque aqueles que pertencem a Deus, aqueles que são de Deus, quando eles ouvem as Escrituras, a fé que está dentro, embutida por Deus, nos seus corações, ela é despertada. E o indivíduo passa a crer na pessoa de Cristo, e não só em Cristo, ela passa a crer em tudo que Cristo fez por ela, na sua morte, na sua ressurreição, na sua volta, no seu retorno. E aí ele é justificado, porque ele passou a crer na justiça de Deus. Ou seja, nós concluímos que um homem, ele é justificado pela fé sem as obras. Romanos capítulo 3, versículo 28, vamos ler, vamos terminar. Romanos capítulo 3, versículo 28. Diz assim, Romanos 3, 28. É Paulo falando. Paulo está ainda a dizer acerca das coisas que ele acreditava. Romanos 3, 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pelo que, igreja? Independentemente do que? Você precisa de alguma coisa para ser justificado? Hein, igreja? Sim ou não? Você precisa fazer alguma coisa para ser justificado? Você precisa se curvar diante de uma imagem de escultura para ser justificado? Não! Você precisa somente ter fé em Cristo Jesus. Você só precisa crer nele. Martinho Lutero, ele escreveu, ele se referia à questão da fé, e ele escreve sobre a fé, e ele diz o seguinte: se esse artigo, ou seja, a fé, se esse artigo se mantiver de pé, a igreja se mantém de pé. Se esse artigo desabar, a igreja desaba com ele. E ele também disse: não se pode relaxar e nem ceder nesse artigo, porque nesse momento os céus e a terra cairiam. Ou seja, se nós tirarmos Cristo, se nós tirarmos a justificação por meio de Cristo, a igreja cai. Porque a igreja vai se apegar em quê? Ou a quem para ser justificada? A Maria?
a Paulo, a João, a Expedito. A fé é um ato de justiça. Fé não é trabalho. Você pode repetir isso comigo? Fé não é trabalho. Você pode repetir? Fé não é trabalho. Grava isso, grava. Fé é o oposto de trabalho. É o oposto. Eu vou frisar de novo. Se há alguma participação de obras na nossa salvação, então ela não é salvação pela fé. Estamos perdidos. Lembre-se de Abraão. Vamos ler Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos 4, versículo 1. Vamos ler. Por favor, igreja, vamos ler. Romanos 4, versículo 1. O que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como que, igreja? Como justiça. É o que aconteceu com Abraão. Abraão, o nosso pai segundo a carne, ele creu em Deus, sem nenhuma obra. Abraão não fez nada a não ser crer. Ele só acreditou no que Deus fez, no chamado de Deus. Ele ouviu uma voz e creu, isso é fé. Eu quero fazer uma pergunta para você. Abraão era circuncidado como ele foi chamado? Ele não era circuncidado. E Deus o chamou sem essa obra. Abraão, ele é um homem que viveu pela fé. E isso lhe é imputado como justiça de Deus. Não há méritos pessoais de Abraão. Não há. Todo mérito, toda glória pertence a Deus. Toda glória pertence a um único homem. Amém, igreja? Ouça-me. Não se deve colocar sobre os ombros de nenhuma autoridade esse mérito. Abraão pode ser chamado de pai da fé? Ele pode ser chamado de pai da fé. A Bíblia fala que Abraão é o nosso pai na fé, sim, porque ele é o primeiro homem a acreditar no Deus invisível. Mas Abraão, ele não é o nosso justificador, porque ele também dependeu da mesma fé para ser salvo e justificado. Abraão não deve ser adorado. Não. Todos pecaram. O pecado de Adão nos tornou impuros, negros, incapazes de ação pessoal, porque estamos imundos de entendimentos, estamos corroborados de imundo de raciocínios. Se não for o sacrifício do segundo Adão, se não for a entrega de Jesus, estamos perdidos. É o que Paulo está frisando em Romanos 5 ainda. Leia comigo, Romanos capítulo 5, versículo 19. Por favor, igreja, vamos ler. Romanos 5, 19. Eu tenho que ler todos esses textos e ir falando devagar. Olha o que ele diz aqui. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só,
muitos se tornarão o que, igreja? Justos. Leia comigo o versículo 1. Justificados, pois, mediante o que? Justificados, pois, mediante o que, igreja? Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para mim, o que a igreja católica, ela ensinava lá na época de Lutero? Que nós éramos inimigos de Deus, que Deus iria nos lançar no fogo do inferno, que nós não tínhamos nenhuma forma, nenhuma maneira de estarmos em paz com Deus. E era verdade. O pecado nos deixava como inimigos de Deus. A transgressão nos coloca como inimigos de Deus. Mas eles não diziam que o que nos livrava de ser inimigos de Deus, sabe, era Cristo. Eles diziam que era as ofertas, era o dinheiro, era a contribuição. Irmãos, hoje nós temos paz com Deus. Não é porque nós somos os melhores ofertantes da igreja, não. Nós temos paz com Deus porque Cristo é a maior oferta que Deus deu para o seu povo. E é nele que nós temos paz com Deus. É nele que nós somos justificados mediante a fé. É fé nele. Repito, se hoje você tem paz com Deus, se hoje o véu rompeu e você entra, meu irmão, louvado seja Deus por ter dado Jesus, por ter morrido no nosso lugar. Porque até hoje nós estaríamos matando animais. Até hoje teria altares para fazer sacrifícios, para que o homem fosse justificado. Mas nós temos paz com Deus por causa de Cristo. É mediante a fé, verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, esperança, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer? Duvido você morrer por mim. Imagine morrer pelo pior assassino. Paulo está dizendo, eu duvido alguém querer morrer por alguém bom, ainda mais por gente que não presta. Aí vem o versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Logo muito mais agora, sendo que a igreja? Justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que Adão fez? Adão nos tornou irreconciliáveis. Adão nos colocou para longe. Mas Jesus Cristo, com o seu sacrifício, com a sua entrega e com a sua morte, Ele nos trouxe para perto. E hoje nós temos paz com Deus e somos justificados e estamos reconciliados com Deus mediante a fé no sacrifício de Jesus. Ou seja, nós não precisamos fazer absolutamente nada, porque Cristo tudo fez. Cristo fez tudo para que a igreja tivesse paz com Deus, paz com o Filho, paz com o Espírito e paz com o próprio Pai. Ou seja, se nós recebemos essa verdadeira fé, o que essa fé vai produzir em mim e em você?
Essa fé não vai produzir na igreja altivez, ela vai produzir humildade. É isso que a fé salvífica produz. Porque quando você depende de alguém para te salvar, isso te torna humilde, porque te mostra que você é incapaz de trazer salvação para si próprio. A fé verdadeira faz o homem inclinar a sua cabeça, porque ele depende de alguma pessoa para salvá-lo. Esse é o resultado da fé verdadeira. O pecador que crê em Cristo Jesus, ele é declarado justo por causa da justiça de Cristo, que lhe é imputada, não por causa da sua própria justiça. Ou seja, as boas obras do pecador são consideradas como estéril, porque ele não é justificado pelas obras. O que é colocado nele são as obras de Cristo. Quando você lê Filipenses 3, 7, 9, o que Paulo fala sobre as obras dele? Ele reputava tudo como esterco. Ele dizia, tudo que eu aprendi, todos os rudimentos da lei, para mim é esterco. As minhas obras é tudo esterco, não servem para nada, não me ajudou em nada, no que tange a minha salvação, na minha justificação, não resolveu nenhum tipo de problema meu, nada, nenhuma parte aqui de nós, nenhum de nós aqui, podemos nos exaltar, irmãos. Olhe para cá e escute, por favor. Nenhum pregador pode dizer que pode justificar alguém fora de Cristo. Quem diz isso mente descaradamente. Nenhuma carne pode se gloriar disso. Por isso que esse louvor que nós cantamos aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você imagina um homem se gloriando diante de Deus, se gloriando, eu tenho participação na salvação, eu fiz uma coisa boa, eu ajudei na minhas, não, o crédito é todo de Cristo. Concernente ao seu pecado, a tua conta está vazia. Amém, crente? Concernente ao teu pecado, pega o teu cartão de crédito, vai lá no banco da justificação, tá? E tenta passar lá, para ver se você tem saldo. Concernente ao seu pecado, a tua conta está vazia. Mas quando você vai a Cristo, é ilimitado o perdão. O perdão de Cristo não tem fim. A justificação de Cristo, ela perdura. É por isso que nós falamos, aquele que Deus justificou não se perde. Ou você acha, vem cá, Gustavo, rapidinho. Ou você acha que é assim, ó, eu estou falando de Cristo, de Deus, fica do meu lado. De Deus, que Deus salva o Gustavo aqui, ó, justifica o Gustavo. Deus justificou o Gustavo. Amém, igreja? Amém, igreja? Não é assim não, ó. Muitas pessoas pensam assim, Deus justificou, o lavou, o purificou, e é dele, é de Deus, ele está justificado. Amanhã, semana que vem, daqui a 10 anos, aquele que foi justificado, foi limpo, foi lavado de pecado, ele vai embora, fala, sabe uma coisa? Eu fui justificado, eu fui perdoado, Deus me deu o seu filho por mim, mas sabe de uma coisa? Eu não quero mais não. Impossível. Impossível. Jesus, ele morreu pelo seu povo. Ele morreu para nos justificar. E aqueles que são lavados em Jesus, eles não param no meio do caminho. Como que nós vamos falar que a nossa fé é uma fé salvadora em Cristo Jesus e nós paramos no meio do caminho? Querido, a tua fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas se ela for a fé verdadeira, a verdadeira, você permanece no mesmo lugar.
Você consegue entender? Porque as pessoas, elas pensam assim: eu vou ser salvo porque minha fé é muito forte, porque eu tenho uma fé muito grande. Olha ela. A fé pode ser grande ou pode ser pequena. Isso não significa que o cara, que a moça, que o rapaz que tem a fé pequenininha vai deixar de ser salvo. Se aquela fé pequena for depositada em Jesus, no sacrifício dele, na entrega dele, ainda que seja pequena, aquela pessoa é salva. Porque ela crê em Jesus, mesmo a sua fé sendo pouca. Se Jesus for o único salvador dela, ela é salva. Se ela não estiver depositando essa fé minúscula em outra pessoa, mas na única pessoa que é Jesus, ela é salva. É isso que a Escritura, ela nos fala. Não tem como. Somos justificados em Cristo. É aquele texto, eu vou terminar aqui, aquele texto muito usado pela igreja, pelos pastores. Eles pegam Romanos 8 e pregam de uma maneira tão corrida que nem explica essa justificação. Quando você lê Romanos capítulo 8, sabe o que Paulo está falando? Sobre justificação pela fé. Sabia disso? Porque só pega a parte pequena de falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? São as partes menores. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os... Que justificação é essa? O cara pensa que é o seguinte: ele está lá no trabalho dele lá, houve uma injustiça e Deus vai... Não é essa justiça que Paulo está falando. Amém, irmão? Não é essa justiça. Você pregou errado. Houve uma injustiça no colégio, na faculdade. Eu fui injustiçado. Deus, está na Bíblia, está escrito que Deus é quem me justifica. Ei, não é essa a justiça que o texto fala. Romanos 8, vamos ler? Amém, crente? Romanos capítulo 8, versículo 30, diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a este também justificou. Em quem, igreja? Em Cristo. E aos que justificou, a estes também o quê? É dele. Aí vem o versículo 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? De tudo que ele fala lá do versículo 1 até o versículo 30. O que ele diz no versículo 1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não existe nenhuma condenação para quem é justificado em Cristo Jesus. Aí Paulo fala no versículo de número 31. O que nós vamos dizer, pois, à vista dessas coisas? Aí ele fala: se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é por nós, quem? Quem? Quem ele justificou, quem ele glorificou, quem ele predestinou e quem ele chamou. Mas as pessoas não usam esse texto para falar para um monte de coisa. Deus é por nós, Deus é por nós. Deus é por nós quem? Quem ele chamou, quem ele predestinou, quem ele glorificou e quem ele justificou. Só. Que coisa linda de se ver. É por esses que Deus é. Aí Paulo, ele continua dizendo no verso 32:
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós nos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de quem? É Deus quem os justifica. Justifica em quem? Em Cristo, mediante a fé, é pela fé. Aí Paulo, por isso que Paulo fala, quem os condenará? Nós não estamos mais debaixo de condenação. Versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não tem condenação. Nós somos absolvidos de condenação, porque a justiça já foi paga, teletestai, foi pago na cruz, está consumado, o sacrifício perfeito foi oferecido, e mediante a fé nesse sacrifício, somos justificados. Então Paulo vai dizer, gente, quem é que vai nos condenar? A lei não pode, a lei perdeu a força diante do sacrifício de Cristo. Aí ele diz, é Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tem como não, acabou. Os justificados, os chamados, os escolhidos, mediante o sacrifício de Cristo, que deposita todas as suas esperanças nele, eles permanecem inabaláveis em Cristo Jesus. Ainda que a sua fé seja pequena, mas se estiver nele, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Foi isso que ele disse para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi isso que ele disse para os discípulos, se tiverdes fé como do tamanho de um grão de mostarda. A tua fé não precisa ser igual a fé do centurião. Não precisa. Que Jesus fala, eu nunca vi tanta fé em Israel, nunca vi. Como a fé daquela mulher pecadora. Grande é a tua fé, vai em paz. A tua fé te salvou. Pera lá, a tua fé te salvou, fé em quem? Que fé é essa que salva? Fé nele. Não foi isso que Jesus disse para a mulher? Vai, a tua fé te salvou. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Foi fé. Ela estava à beira da morte. Aquela mulher representa a igreja que sangrava, o povo de Deus que sangrava, que não tinha ninguém para justificá-lo. Somos justificados somente na pessoa de Cristo Jesus e de mais ninguém. Porém, abro um parênteses e fecho essa exposição do Sola Fide, que é o debate mais ferrenho entre os católicos e muitos cristãos. Quando eles dizem assim, o que o Senhor me fala de Tiago, então? Que diz que a fé sem as obras, elas são... E agora, pastor Washington? Tiago fala sobre fé e obra. Mas é só ler direitinho Tiago. Só ler. Sabe o que Tiago está falando? Presta atenção. A igreja que está lá e Tiago escreve a carta é uma igreja que está dispersa. Tinha muita gente na igreja que era pobre, muitas pessoas que eram pobres, que não tinham recursos. E essas pessoas que não tinham recursos, elas eram oprimidas por alguns irmãos que se diziam cristãos e não ajudavam os seus irmãos. Mas eles diziam que tinham fé de Deus. Aí Tiago escreve para eles, espera lá, vocês têm fé mesmo? Essa fé que vocês possuem é a fé salvadora de Deus? Olha o que Tiago diz aqui em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2.
Vamos concluir. Tiago 2. Acharam aí? Versículo 14. Olha que coisa interessante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem o que, igreja? Mas não tiver obras? Pode, acaso, essa fé salvá-lo? O que Tiago está falando? Espera lá. Essa fé que você diz ter, ela pode te salvar? Porque qual é o resultado da fé que Deus nos dá para crermos em Jesus e quando cremos nele? Qual é o resultado? Nós praticamos boas obras. Nós não praticamos boas obras para termos fé ou para sermos salvos. O que Tiago está perguntando é: pode essa fé que você diz ter te salvar? Veja que ele faz a pergunta: essa fé que você diz ter, ela pode te salvar? Porque a tua fé, ela não é acompanhada de boas ações. Nós temos que cuidar das ações sociais, nós temos que ajudar as pessoas, mas o Tiago nos está dizendo que as obras que eu pratico, elas cooperam com a minha fé para que eu possa ser salvo. Não, não, não. O que Tiago está falando é que quando a fé é verdadeira da parte de Deus, quando somos salvos em Cristo, nós procuramos ajudar as pessoas. É simplesmente isso. Por isso, não existe fé mais obra igual salvação. O que existe é fé em Cristo Jesus igual a salvação. Salvação igual a ação. Por sermos salvos, nós agimos. Por sermos salvos em Cristo, nós ajudamos. Por sermos salvos em Cristo, nós contribuímos. É essa generosidade e gratidão que o Evangelho salvífico, a palavra de Deus e a fé verdadeira produz no nosso coração. Concluindo, Romanos 8:38, já lemos, só para você ter uma noção do que nós pregamos. Número 1, não há nada que você possa fazer para ser salvo. Número 2, não há nada que você possa fazer para Cristo amar mais ou menos. Número 3, não somos salvos porque temos uma fé fraca ou forte, e sim somos salvos pela graça de Deus. Você imagina? Você ser salvo porque tua fé é grande ou porque tua fé é pequena? Não, irmãos. Nós somos salvos pela graça de Deus, que é o próximo tema que nós vamos abordar no próximo domingo. Fé somente em Jesus. Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé? Deus abençoe todos vocês. A você que está nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube, Deus te abençoe. Fé somente em Jesus. Aquele que fora apresentado na antiga aliança como substituto, ele veio, está no nosso meio, e ele é o nosso justificador, aquele que nos salva. Guarde essa palavra no teu coração, fique com Deus. Graça e paz.